Porque não adianta a gente falar que é do exército de Deus, né, irmãs? E não passar por treinamentos, né? Deus, ele está sempre nos treinando, nos preparando para algo que vai vir lá na frente. Deus, ele sempre está nos preparando. Às vezes a gente não percebe isso, não é? Mas eu vejo muito isso na vida de Davi, né? Quando ele foi ali enfrentar o gigante, ele já tinha experiência, não é isso? Com o urso, com o leão. E isso é o que ele falou ali para o rei Saul, né? Davi, com certeza, tinha muito mais experiência, ainda jovem. Então, Deus, irmãos, ele está sempre querendo treinar a nossa vida, nos especializar. Lá no Salmo 18, Davi fala que é o Senhor quem adestra as suas mãos para a batalha, né? Então, eu creio que essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é uma maneira que Deus está querendo adestrar a mão de vocês para a batalha. As lutas que eu sei que todos nós passamos, tá bom? Antes de eu meditar aqui na palavra de hoje, eu tô pregando uma mensagem em 3 partes, né? A primeira parte eu falei semana passada, que é o título que eu coloquei é Tirando a Armadura de Saul, né? As irmãs que ouviram lembram, né? Eu falei sobre 3 pontos. A armadura que nos paralisa, né? A armadura de Saul paralisou Davi. Davi tentou andar, não conseguiu andar. Se Davi fosse lutar com Golias, não ia conseguir vencer, porque Deus não queria que ele lutasse com a armadura de Saul. O segundo ponto que eu falei foi que Deus, ele tem uma armadura feita para cada um de nós, sob medida. Quando a gente estuda sobre armadura na época medieval, você vai descobrir que muitos guerreiros, eles faziam armadura sob medida. Tinha o tamanho do peitoral dele, tinha o tamanho da cabeça, o capacete. O escudo também era algo que ele tinha condições de carregar, né? Porque escudo tinha tamanho diferente também. E assim vai, né? A sandália, né? A bota, né? Vamos botar assim, né? Naquela época não tinha bota, mas uma sandália reforçada ali. Enfim. Então Deus tem uma armadura sob medida para cada um de nós. Nós falamos sobre isso. E outro último ponto que eu falei é a liberdade em Cristo que nós temos. Jesus, ele nos chama para a liberdade. Se Davi lutasse com a armadura de Saul, isso simboliza aquele que às vezes tenta lutar com as armas que não são as armas que Deus quer nos dar para a gente lutar. Às vezes a gente quer lutar com a arma do outro. Ah, eu acho tão bonito como fulano prega, eu acho tão bonito como ciclano canta, eu acho tão bonito como fulana ora, mas Deus, ele quer trabalhar contigo diferente. Deus, ele tem armas diferentes para cada um de nós. Você acredita nisso? Eu não sei se você já viu, mas eu vou citar aqui rapidamente. Tem um filme chamado As Crônicas de Nárnia. Eu não sei se você já viu, se não viu, quiser ver, você anota e vê. Esse filme, ele mostra um pouco... ele é baseado no livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um homem de Deus, um escritor que escreveu alguns anos atrás, e ele escreveu algumas histórias que simbolizavam as nossas batalhas espirituais. Nesse filme As Crônicas de Nárnia, se você viu ou se você for ver, você vai ver que tem ali 4 jovens que são irmãos, que eles entram no mundo. O filme é como se fosse um mundo de fantasia. Se a pessoa vê sem entender quem é C.S. Lewis, quem é o autor, você nem percebe o que eu vou falar. Eles entram num mundo chamado Nárnia, e a simbologia ali é que Nárnia simboliza o mundo espiritual. Toda vez que eles entram em Nárnia, eles estão no mundo espiritual. Tanto que toda vez que eles entram naquele mundo, eles se tornam reis e rainhas. Vocês vão ver no filme, o filme mostra isso. Toda vez que eles pisam em Nárnia, que é uma cidade, que é um local, né? Eles se tornam reis e rainhas. E nesse filme, como eu estou falando aqui de armas, cada um deles recebe armas específicas. Você vai ver isso no filme. Eles não recebem a mesma arma. Um recebe uma espada, o outro recebe um arco e flecha, o outro recebe tem uma menina que ela recebe uma porçãozinha que cura as pessoas. Cada um recebe uma arma. Então, não adianta eu pegar minha armadura e tentar colocar em você. Não adianta eu pegar minha espada que Deus me deu e colocar em você para você lutar com a minha espada, com a minha lança, com o meu arco e flecha. Porque eu já conheço o meu arco e flecha. Eu já conheço a minha espada. Eu já conheço a minha lança. Da mesma forma, se eu pegar a tua arma para lutar, vai ficar difícil. Algumas irmãs sabem, eu sou militar, aposentado hoje, não é? E muitas vezes eu trabalhei com armamento, trabalhei com colete balístico, trabalhei com muitos equipamentos, e nós, no meio militar, somos incentivados a cada um ter o seu equipamento. Por quê? Porque você conhece, você já colocou na medida certa o teu cinto, você já colocou na medida certa ali o teu colete, então você vai ali se adaptando. Da mesma forma como uma dona de casa, ou um dono de casa, né? Ou um cozinheiro, uma chefe de cozinha, conhece as suas panelas, é ou não é? Conhece os seus equipamentos ali, o utensílio de cozinha, não é? A gente não conhece? Cadê as irmãs balançando a cabeça, não é? Você conhece a sua panela, você sabe onde é que é o ponto certo, não é isso? Você conhece ali o teu equipamento da cozinha. Da mesma forma é o armamento, você se adapta a ele, né? E Deus, ele vai nos dar armas que só eu e você vai saber usar.
Tem gente que é chamado só para orar, sabia disso? Só para orar pela vida de um, pela vida de outro, para colocar, para entrar no quarto e orar pelo Senhor. Ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar, mas eu sei orar. Então essa é a arma que Deus te deu. É através dessa arma que você vai estar somando no exército de Deus. Amém? E isso é o último ponto que eu falei, que é a liberdade em Cristo. Hoje, vamos entrar na palavra de hoje. Deus colocou meu coração nessa segunda palavra para falar sobre tirando as vestes antigas. Semana passada foi tirando a armadura de Saul. Hoje é tirando as vestes antigas. E semana que vem eu vou falar sobre colocando as vestes reais. Deus tem vestes reais para mim e para você? Igual esse filme que eu falei, tem. Nesse filme que eu falei, As Crônicas de Nárnia, quando esses 4 jovens que simbolizam a igreja pisam, eles se transformam em reis e rainhas. É impressionante. Eu e você no mundo espiritual, esse filme ele passa a seguinte mensagem para mim e para você. Eu e você, o Paulo, a Marli, a Maria Amélia, a Celinha, a Célia, a Ana Midon, cada um de nós aqui. Quando a gente está no mundo espiritual, não é o Paulo que está falando, não é a Marli mais, não é a Maria Amélia. Agora nós somos filhos de Deus. O mundo espiritual reconhece quem nós somos. E no mundo espiritual, se Jesus é, né, o príncipe de Deus, e ele fala que nós agora somos irmãos deles, então nós também somos príncipes e princesas, reis e rainhas de Deus. Amém? E o mundo espiritual reconhece isso. Então, quando você vai no mercado, quando você vai comprar um pão na padaria, o padeiro ali, ou o dono do mercado, vai olhar para você e é uma pessoa comum que mora no mesmo bairro que eu. Mas o mundo espiritual sabe que entrou ali o filho de Deus. Uma princesa, um príncipe de Deus. Amém? E é isso que eu vou falar um pouco semana que vem. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre tirando as vestes antigas. Abre comigo aí no Salmo 30. Eu vou ler com você 2 versículos do Salmo 30. Eu vou ler na versão NVI e talvez a de vocês seja um pouco diferente, não tem problema. Salmo 30, só para dar base aqui no que a gente vai falar, porque a base é a Bíblia toda, né? Mas Salmo 30, versos 11 e 12. Eu vou ler, você acompanha aí, por favor. Salmo 30, versos 11 e 12 diz assim: Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Aqui é o Salmo de Davi. E todos nós já conhecemos Davi, semana passada falamos sobre ele, né? Quando ele lutou com Golias. Eu vou ler mais uma vez. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Por que Deus colocou no meu coração essa palavra, irmãos? Semana passada nós falamos sobre a armadura, né? Mas e eu falei semana passada que Deus é Deus quem nos dá a armadura. Lá em Efésios, quando fala assim, ó, tomando toda a armadura de Deus. Tudo vem de Deus, irmãos, irmãs. Tudo vem de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Nós sabemos que Deus, ele é dono de tudo. Tem gente, por exemplo, que discute que a ciência é contra a religião, a Bíblia é contra a ciência. Eu nunca entendi dessa maneira. Se foi Deus que criou toda a ciência, e se foi Deus que deixou a Bíblia para nós, a Bíblia e a verdadeira ciência vai sempre andar juntos. Então, a Bíblia nunca vai contrariar a ciência. Por quê? Porque foi Deus que criou a ciência. Quando a gente vê a Bíblia contrariando a ciência, é algum fanático religioso que está falando. Ou quando a gente vê a ciência querendo contrariar a Bíblia, é algum cientista ateu ou algum cientista que quer desmentir, né, desmerecer a palavra de Deus e ele está querendo combater a vida religiosa. Mas existem muitos cientistas que são cristãos e a gente vê que eles, com seriedade, a ciência verdadeira, ela anda de lado com a Bíblia. Amém? Porque Deus criou todas as coisas. Então, tudo vem de Deus. A armadura que nós pregamos semana passada, ela vem de Deus para a nossa vida. Hoje, eu vou falar sobre o que está por baixo da armadura, é as nossas vestes. Ninguém bota uma armadura sem roupa nenhuma por baixo. Por baixo da armadura tem umas vestes. E é sobre essas vestes que nós vamos falar hoje. Sob o título Tirando as Vestes Antigas. A Bíblia é um livro de simbologias, para mim e para você, não é verdade? E as vestes, ela também tem o seu papel de simbologia na Bíblia. Quando Deus fala para a gente que tudo se fez novo, né? Ele fala que agora a gente vai ter uma vida nova. Ele fala que agora a gente vai ter uma veste nova. Ele fala que agora a gente vai ter um propósito novo. Então, tudo se fez novo. Quando a gente se encontra com Jesus, o que aconteceu com aquele cego Bartimeu? Está lá nos evangelhos, quando ele encontra com Jesus. Né? Ele fica clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passando os discípulos, cala a boca, cego.
E de repente Jesus para e chama ele. Quando Jesus chama ele, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz é tirar a capa que estava sobre ele e ir para Jesus. Ali já é uma simbologia de que nós temos que tirar as vestes antigas. O cego Bartimeu, ele largou aquela capa. O que aquela capa significava? Aquela capa é a veste de mendigo, aquela capa é a veste de cego. Aquela capa é a veste do homem sem Deus, do homem antes de se encontrar com Jesus. Então, todos nós temos um momento que nos encontramos com Jesus, é verdade ou não é? Todos nós. Temos uma história aqui, se eu desse para os irmãos falar, cada um de nós teve um momento que a gente se encontrou com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente agora experimenta uma vida nova. Então, aquele cego largou aquela capa, foi até Jesus, Jesus curou aquele cego, a partir dali ele teve uma vida nova. Então, nós lemos aqui no Salmo 30, o Salmo 30 é Davi falando, ó, Deus mudou o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Quem é que faz isso? É Deus. Se eu perguntasse para vocês, quem foi a primeira pessoa que inventou a roupa na história da humanidade? Sabe quem foi? Foi Deus. Está lá em Gênesis 3:21. Quando Deus, a Bíblia fala que Deus fez roupa para Adão e Eva. Então Deus é especialista em roupa, não é? Ele foi o primeiro estilista ali que criou a roupa para Adão e Eva. Está lá em Gênesis 3:21. Lá em Isaías 61:10, o profeta fala que o Senhor se alegrou dele. Depois você dá uma conferida aí, Isaías 61:10. O Senhor se alegrou dele e colocou nele um manto de justiça. Então, quem é que, da mesma forma como eu falei semana passada, quem é que trouxe a armadura? Foi Deus. E quem é que traz vestes novas? Para mim e para você, é Deus. E por que Deus traz vestes novas? Porque Deus sabe que aquele que se encontra com ele vai agora viver algo novo. Aquele que se encontra com ele precisa agora colocar roupa nova. Em vários momentos da nossa vida, a gente passa por situações que a gente precisa botar roupa nova, é ou não é? Por exemplo, quando alguém ganha um emprego novo, né? Ele vai ter que botar uma roupa, muitas vezes até um uniforme, uma farda daquele emprego. Então ele ganha uma roupa nova. Por quê? Porque aquele emprego representa uma missão, um propósito, algo que ele tem que fazer. Quem é que não compra uma roupa nova quando vai num casamento, numa festa, né, de aniversário, num evento, né? A maioria de nós normalmente ou já tem uma roupa nova guardada para um evento, ou a gente compra uma roupa nova. Então simboliza o quê? Algo novo, não é? Vestes na Bíblia simboliza muitas coisas, irmãos, irmãs, muitas coisas. Mas, por exemplo, se eu fosse equiparar aqui, terminou aqui já a mensagem. Vestes na Bíblia significa, nessa mudança, nesse processo de mudança que a gente está falando, significa a vontade de Deus. Será que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus? Essas vestes novas simbolizam a vontade de Deus na nossa vida. Quem olha para a gente, como o apóstolo Paulo fala aqui, nós somos uma carta lida pelo mundo, será que ele nos identifica pelas nossas vestes? Que nós somos de Deus, que nós estamos agora um propósito? Né? Então, veste simboliza a vontade de Deus na nossa vida. A pessoa que está lá no mundo, que não aceita Jesus, que não tem compromisso com Jesus, ele não veste as vestes de Deus. Só quem veste as vestes de Deus é aquele que aceita Jesus, aquele que reconhece essa nova vida em Cristo. Então, vestes na Bíblia simboliza essa vontade de Deus. E também, como a gente vê aqui no Salmo, quando Davi fala assim, ó, Deus mudou o meu pranto em dança. Deus mudou as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Tem versão que fala assim, a minha veste de luto e me cingiu de alegria. Cingir de alegria é a mesma coisa que colocar uma veste de alegria. Então, uma outra coisa que simboliza as vestes na Bíblia é essa superação de propósito. Melhor, essa superação de obstáculos, de momentos difíceis. Não é? Normalmente, quando Jesus nos encontra, nós estamos numa situação difícil, é ou não é? Normalmente, quando a gente encontra Jesus, nós estamos vivendo uma situação difícil. Uma situação de que a gente está precisando superar alguma coisa. E aí, essa veste simboliza também essa superação. Ó, trocasse a minha veste de lamento, a minha veste de luto em veste de alegria. Olha só o Davi falando. Não é? E eu vou falar aqui logo do primeiro ponto, que é o que eu quero. Estou aqui só fazendo uma introdução para você, mas o primeiro ponto que eu coloco aqui, eu vou falar 3 pontos rapidamente. Primeiro ponto, nós precisamos reconhecer as vestes antigas. O que são as vestes antigas? Porque quando Jesus chega, quando Deus chega, ele nos dá vestes novas. A Bíblia tem muita simbologia sobre as vestes novas, irmãos. Eu vou falar aqui alguma coisa só. A Bíblia fala sobre as vestes de José, não é? Quando ele ganha novas vestes do seu pai Jacó, lembra? Uma túnica colorida, né? José, então,
só em José aqui a gente ficaria um dia inteiro falando. Porque em vários momentos da história de José, nós vamos ver José trocando de vestes. E aí, eu também falo aqui para você algo que, vou falar aqui igual a Thalita gosta de falar, uma chave. Eu vou falar aqui para você uma chave dessa mensagem que Deus colocou no meu coração para você. Guarda essa chave aí. Tirar as vestes antigas e colocar vestes novas na Bíblia, e nessa mensagem que a gente está falando, significa sempre mudar de nível. Vou falar de novo. Significa sempre mudar de nível. O que é isso? Deus está sempre querendo mudar eu e você de nível, sabia disso? Nível para melhor. Deus está sempre querendo nos avançar na batalha. Se a gente for falar aqui de exército, de hierarquia dentro de um exército, vocês vão concordar comigo. No exército existe o quê? Existe o soldado, existe lá o cabo, o sargento, o tenente, o comandante, o general, ou almirante, ou o brigadeiro na aeronáutica. Ou seja, não existe algo que eu estou falando aqui, são níveis, é ou não é? O soldado é igual ao sargento? O sargento é igual ao tenente? O tenente é igual ao comandante? O comandante é igual ao general? Não. O general tem muito mais responsabilidade que o soldado, é ou não é? O comandante tem muito mais responsabilidade do que o sargento, é ou não é? Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração fala para mim e para você o seguinte: toda vez que Deus quer mudar as nossas vestes, fala de uma mudança de nível. Aleluia. É uma promoção que Deus nos dá. É Deus nos dando o selo da capacitação dele. Agora você está preparado. Agora sim vai vir aquele momento que você está pedindo. Você está orando tanto, mas será que você está pronto? Se Deus te der aquilo que você está pedindo na oração naquele momento, então Deus ele vai nos mudando de nível, promovendo. E a gente vê isso na história de José. José, ele foi escravo. José, ele passou pela casa de Potifar. José, ele ficou lá no preso. José teve várias vestes, até o momento que Faraó chamou ele e falou, ó, quando ele revelou lá o sonho a Faraó, que Deus deu o sonho revelado, Faraó virou para ele e falou assim, ó, pega uma roupa agora real e coloca nesse homem. Esse homem só tem ele abaixo de mim agora. Toda hora, a história de José, você vai ver José sendo as vestes, sendo uma situação interessante na vida de José. Até mesmo naquele momento que a mulher de Potifar vai tentar José, a Bíblia fala que José correu, mas ela segurou as vestes de José, ó, para incriminar José. Você vê como é que as vestes identificam a gente? Pelas vestes que José deixou, porque ele correu da tentação ali naquele momento, não é? Ele foi incriminado. Só que no final da história, José vira o governador do Egito. Deus honra José. Então, o tempo todo, essa mudança de veste simboliza um processo, simboliza um nível que Deus quer te levar. Mas aí vamos aqui ao primeiro ponto. O que é o primeiro ponto aqui que eu coloquei? Reconhecer as vestes antigas. Irmãos, o que são vestes antigas? As vestes antigas são o peso da culpa, é o peso, é o símbolo do peso da culpa, é o símbolo do peso das angústias que a gente leva, da falta de perdão que às vezes a gente leva, das tristezas que às vezes a gente leva. Na verdade, quantos de nós às vezes carregamos coisas que não é para carregar mais? E isso são as vestes antigas. Não é? Às vezes ainda é o pecado, às vezes ainda é o peso da culpa, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma angústia. Isso são vestes antigas. E isso simboliza um peso na nossa vida, é ou não é? Às vezes Deus quer que a gente faça algo que tem alguma coisa que está pesando. Já percebeu isso? Deus quer te usar com aquela pessoa, Deus quer te usar na igreja, Deus quer te usar num lugar e você percebe que tem alguma coisa que está pesando. Ou é um pecado, ou é uma culpa, ou é porque você não quer se sujeitar à vontade de Deus, não é? Tudo isso são vestes antigas que a gente precisa reconhecer. Ó, primeiro ponto, então, reconhecer que existem vestes antigas. Por exemplo, um atleta, quando ele termina ali uma competição, você já percebeu isso? Muitas vezes o atleta, nas Olimpíadas, lembra das Olimpíadas? O atleta vai lá, corre, ou ganha a competição. Quando ele vai receber, aí ele ganhou a medalha, ele ganhou o troféu. Quando ele vai receber a medalha e o troféu, ele vai com a mesma roupa que ele estava correndo, que ele estava no jogo? Não. Ele toma um banho, ele troca de roupa e bota uma roupa apropriada para ele receber a medalha, para ele receber o troféu, é ou não é? Então isso simboliza o quê? Que a gente precisa deixar as vestes antigas e colocar a veste apropriada para aquilo que Deus quer fazer conosco. Então a gente precisa reconhecer isso. Lá em Filipenses 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas que para trás ficam, é ou não é? Filipenses 3, 13 e 14. Prossigo para o alvo e deixo para trás as coisas que para trás ficam. Eu já perdoei, eu já deixei para trás, eu não preciso ficar mais com aquela culpa, é ou não é? Se Deus já esqueceu, por que nem eu, às vezes, quero me perdoar? Então, Deus, ele nos chama para nós vestirmos as vestes que ele quer nos dar. Deixa para trás, irmão, essa culpa, deixa para trás, perdoa essa pessoa que você não perdoou ainda, não é? Deixa para trás essa angústia, deixa para trás essa tristeza. Deus quer te dar vestes novas.
Tira essas vestes antigas. Vou pular aqui para o segundo ponto. Da minha palavra aqui, da palavra que Deus colocou no meu coração. Segundo ponto. Primeiro ponto, reconheça que existe vestes antigas. Tem gente que não reconhece. Ele está ali, ele está vendo que não está indo para frente. Muita coisa que ele quer fazer, mas ele não reconhece que tem veste antiga ali. Deixa essas vestes para trás. Troca de veste, troca de roupa. Segundo, eu coloquei aqui, ó, trocando as vestes. Trocando as vestes. É o momento de trocar as vestes. Davi fala assim, ó, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Quem é que tem condições de mudar a nossa veste, irmão? E a gente está falando aqui de vestes espirituais. Deus. Deus é especialista em mudar as vestes. Só Ele tem essa condição. As vestes espirituais na nossa vida, só Deus é que pode cuidar. Lá em Eclesiastes fala, em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, é ou não é? Da mesma forma como Deus muda as nossas vestes, aonde que eu tenho que lavar minha veste? Sempre no sangue de Jesus, sempre em Deus. Então, quem é que faz essa troca de veste na nossa vida? É Deus. Isso quer dizer o quê? Que isso é um processo. Amém? Ah, pastor Paulo, entendi, já quero trocar de veste. Não é assim. É Deus que faz esse processo na nossa vida. Às vezes a gente foge desse processo, é ou não é? Às vezes a gente faz igual o Jonas. A gente fica fugindo de Deus. Enquanto a gente foge de Deus, a gente está perdendo a bênção, porque Deus ele tem um processo e não adianta fugir do processo. Tem que passar pelo deserto? Vamos passar pelo deserto. Tem que entrar na fornalha? Vamos entrar na fornalha, não tem jeito. Deus ele quer fazer o processo na nossa vida. Ele é que troca a veste na nossa vida. Lá em Jeremias 29 diz que Deus ele tem planos para nós, né? Os planos de Deus são maiores na nossa vida. Diz lá em Jeremias 29. Aqui no Salmo 30, onde nós lemos no verso 11 e 2, diz que o choro pode durar uma noite. Aí no verso 30, se você tiver aberto ainda, onde eu li, o verso 11 e 12, no verso 5, o salmista diz assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro é o quê? É o processo, é a luta, é a batalha. Mas se eu e você estivermos em Deus, convictos da nossa salvação, falar igual Jó, né? Eu sei em quem eu tenho crido, e fica tranquilo que a alegria vem pela manhã. Amanhã é certa. Assim como o sol nasce toda manhã, a gente tem certeza que a vitória vai vir. Eu estou passando pela batalha, eu estou passando pela luta, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Então, tudo isso é um processo. É igual diz lá em Isaías 40, né? Verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu vou pedir para a Thalita abrir aqui, que eu não... Abre aqui na minha Bíblia, Thalita. Romanos 12, 12. E eu vou fechar, já vou pular para o último ponto aqui. Eu vou ler contigo aqui. Romanos 12, 12, ele fecha essa ideia do processo que eu e você passa. Abre aí, se você estiver com a Bíblia na frente aí, eu vou ler aqui Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 diz assim. Romanos, estou abrindo aqui. Romanos 12, 12. Estou abrindo a Bíblia digital aqui, que é mais rápido para mim. Romanos 12, 12. Diz assim, ó. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha a primeira coisa que ele fala, alegrem-se na esperança. Isso aqui me faz lembrar o ponto anterior que eu falei, que a gente precisa reconhecer as vestes antigas. Sabe o que são as vestes antigas, se eu fosse resumir aqui rapidamente? Numa palavra, as vestes antigas são as desesperanças. Olha. Desesperança. O que é desesperança? É tudo aquilo que é o contrário da esperança. Porque em Deus nós temos esperança na vitória. Em Deus nós temos esperança numa vida melhor. Em Deus nós temos esperança que o nosso filho que está afastado vai se converter, que o marido, que a esposa vai se converter. Em Deus nós temos esperança para tudo. Nós temos fé. E as vestes antigas? São as desesperanças. É aquele que não consegue acreditar em nada. Que não consegue acreditar na vitória de Deus. Então, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes aonde? Na tribulação, na luta, na batalha, no deserto, na fornalha. Sejam pacientes. E perseverem na oração, que é a batalha que todos vocês aqui estão sempre aqui com a Thalita, são as intercessoras, são as mulheres, homens e mulheres que não desistem, usam como arma a oração. A oração também é uma arma. E isso fecha aqui essa parte do trocando as vestes, que é um processo que Deus faz. E por último, para a gente terminar aqui, para me passar para a Thalita. O último aqui eu coloquei vestindo a alegria. Deixa eu colocar aqui de novo no Salmo 30. Por último, eu coloquei aqui, ó, vestindo a alegria e o louvor. Para pensar. Davi fala assim, ó, mudaste o meu pranto em dança. Sabe o que é pranto? Em algumas versões aqui é luto. Mudaste o meu luto em dança.
que é luto? Luto é aquele estado de espírito de tristeza. Quando você perdeu alguma coisa, perdeu um ente querido, né? Você fica ali. É um dos mais profundas tristezas é quando você perde alguém e você fica de luto. Então, Davi está falando assim, ó, tu mudasse a minha mais profunda tristeza na mais profunda alegria, porque ele usa a palavra dança. Quem é que dança? Se não aquele que está alegre ou aquele que está transbordando de alegria, é ou não é? Quem é que nunca dançou aqui por estar alegre? Não é? Dançar aqui não é só botar uma música e dançar, não. É regozijar, é pular, não é? É se alegrar. E você também pode botar um louvor aí e dançar, por que não? Não é? Miriam dançou, o povo de Israel fazia festa de 7 dias, dançava. Então, olha o que Davi fala. O Senhor trocou a minha mais profunda tristeza em mais profunda alegria. E aí eu coloquei como último ponto aqui da palavra para me falar. Se vestindo de alegria. Irmão, sabe o que a gente está falando aqui, irmãos? Que Deus fala que a minha veste, a tua veste é veste de alegria. O mundo olha para a gente e não consegue entender. Por que muda presidente? Por que entra inflação, sai inflação? Por que acontece tempestade, volta tempestade, passa furacão? Mas a nossa alegria não é abalada. Amém? A gente, é claro, é solidário com as pessoas, né? Agora, por exemplo, tivemos aí aqui no Rio Grande do Sul, né, aquela enchente. Todas as igrejas, todos os cristãos do Brasil se movimentaram, do mundo todo, para ajudar aqueles que ficaram ali sofrendo, né? A igreja que eu estou hoje, que é a Igreja Batista do Recreio, ela enviou, junto com várias igrejas aqui do Rio de Janeiro, acho que mais de 5 carretas de doações. Nossa filha também foi. A minha filha, não sei, alguns se sabem, né? Eu tô falando aqui, talvez ela nem... gostaria que eu falasse isso, mas eu sei que a gente faz a obra e não espera visibilidade. Mas a minha filha, por exemplo, e o meu genro, eles foram com uma equipe, foram voluntários, e foram lá para o Rio Grande do Sul para receber as carretas que estavam sendo enviadas daqui para lá, entre elas da minha igreja também, de doações, ajudaram a descarregar lá e tal, ficaram uns dias lá ajudando o pessoal no Sul. Ou seja, olha só como é que é o servo de Deus, o filho de Deus. Nós temos veste de alegria, seja na luta que for, mas nós temos veste de alegria. Quem olha para a gente vê alegria. Não alegria no momento que está todo mundo triste, alegria no sentido de que esperança, propósito, se veste de alegria. Isso aqui, eu poderia falar para você também, o que está lá em Efésios 4:24. O apóstolo Paulo, Efésios 4:24, diz assim, que a gente tem que se revestir do novo homem. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4:24. Ele fala que a gente tem que deixar o velho homem e se revestir do novo homem, porque esse novo homem e essa nova mulher é o quê? É a nossa identidade restaurada em Cristo. Por que identidade restaurada? Porque a nossa identidade, ela foi maculada pelo pecado, ela foi ferida, ela foi abalada pelo pecado, pela ação de Satanás, pela ação do pecado na vida humana. E aí Jesus vem, não é? Romanos, acho que é Romanos 4, lá em Romanos, se me fala a memória, tem um versículo, Romanos, não estou lembrando agora do versículo, mas que fala que, em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus, ele veio justamente para restaurar as nossas identidades, as nossas vestes. Nós hoje só vestimos vestes reais, como eu vou falar semana que vem. Nós hoje só vestimos uma veste de alegria, como Davi fala aqui, não é? Porque Jesus veio para cumprir a sua missão, morrer por mim e por você. Eu não poderia morrer na cruz para me salvar, você não poderia morrer na cruz para te salvar, mas Jesus podia morrer por mim, podia morrer por você, e ele fez isso. Jesus, então, restaura a nossa identidade, o nosso propósito. Aquele irmão, irmã, que não está em Cristo, ele não conhece o seu propósito dessa vida. Ele está vivendo, está sendo até útil às vezes, em algum lugar, em algum emprego, em algum cargo, mas ele não conhece, ele não tem convicção do seu propósito. Só tem convicção do seu propósito aquele que está em Cristo. Nós temos convicção do nosso propósito. Então, nós temos que nos vestir de alegria. E quem veste a gente de alegria é Deus. A alegria simboliza tudo isso que Deus faz na nossa vida. Todo esse propósito, toda essa restauração da nossa identidade. E quando a gente está em Cristo, pode vir a luta que vier, pode vir a batalha que vier, pode vir, pode se levantar, como diz lá no Salmo 27, ainda que um exército se levantasse contra mim, ainda que a guerra se levantasse contra mim, ainda que o exército me cercasse. Salmo 27, do 1 ao 3. Nele eu confiaria, diz o salmista Davi lá, no Salmo 27. Então, terminando aqui, eu e você precisamos nos vestir. E eu também não falei tudo aqui, ó, nos vestindo de alegria e louvor. As nossas vestes, elas têm símbolo de alegria e de louvor. Por que de louvor? Porque no verso 12, Davi fala assim, ó, tu trocaste a minha veste de alegria para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Olha só, que forte. Para que Jesus morreu por mim?
Paulo. Para que Jesus morreu pela Thalita? Para que Jesus morreu pela Maria Amélia, pela Marli, pela Miriam, pela Sheila? Estou aqui vendo o nome das irmãs aqui e usando aqui como, né? Pela Ana Maria, pela Marcele, pela Yara. Por que Deus morreu por mim e por você? Porque tinha um propósito. Para que nós vestíssemos vestes de alegria e louvor. É o que Davi fala aqui. Então, ainda que eu esteja passando, lembra da passagem do profeta Eliseu, né? Quando ele pergunta lá para a mulher, como é que vai a tua vida? Vai tudo bem? Ainda que ela estava passando uma luta, mas ela, está tudo bem. Porque a gente confia que o Senhor vai nos dar vitória lá na frente. A gente está passando por uma luta, por uma batalha. Quantas vezes, né? Às vezes a gente não quer compartilhar nossa batalha com o outro. Mas a gente tem que estar firmado em Cristo. Nossa raiz tem que estar em Cristo. As nossas vestes têm que ser vestes de alegria e de louvor. Eu não posso estar vestido de tristeza, de vestes de culpa, de pecado, de angústia. Eu não posso mais estar vestido disso. Eu tenho que estar com vestes de alegria. Eu tenho que estar com vestes de louvor. Independente do que eu esteja passando. Então, eu já estou terminando aqui. Aceitar as vestes de alegria significa viver uma vida de louvor, gratidão e propósito. Então, Deus tem uma veste para mim e para você. Para pensar, para a gente terminar aqui, uma simbologia. De repente, você só tem vestes velha, antiga, suja. E aí alguém chega e te dá de presente um vestido bonito, né? Uma roupa bonita. E aí você pega aquele vestido bonito, aquela roupa bonita e guarda no teu guarda-roupa e não usa. Fica andando com a roupa velha, rasgada, suja. Tem um amigo meu, o presbítero Alex, alguns conhecem aqui, né? Os irmãos de Reino Verde. Uma vez o Alex falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, não, de uns tempos para cá, eu entendi uma coisa em Deus. Quando eu compro uma roupa na loja, ele falou isso. Às vezes eu já saio até vestido com a roupa. Eu já visto logo. Se eu comprar uma roupa, eu já visto logo. Tem pessoas, irmãs, isso aconteceu comigo também, já deve ter acontecido contigo. Às vezes a gente compra uma roupa, ai, que roupa linda, maravilhosa, bonita, aí tu guarda no teu guarda-roupa. E aí o tempo passa, não, vou esperar uma oportunidade boa para mim, né, botar aquela roupa. O tempo passa, às vezes você esquece daquela roupa, aquela roupa fica lá. Às vezes passa meses, passa anos e você não usou a roupa. Já acontece isso muito com a gente, né? Comigo já acontecia no passado, agora não acontece mais não, porque eu faço igual o Alex agora, já compro, já boto logo. Então, a gente precisa entender que se a gente ganhou uma roupa nova é para usar. Não fica guardando, não, um dia, quando tiver, eu vou usar. Não, usa logo. Não é? O amanhã pertence a Deus, é ou não é? Quem é que sabe se vai estar amanhã vivo, daqui a um mês, daqui a, sei lá, 10 anos? Ninguém sabe. Não é? É igual aquelas pessoas também que têm pratarias, louças bonitas, né? Mas só usa quando vem alguém. O filho, o marido fica só tomando né? Coca-Cola naquele copo de requeijão a vida toda. Aí quando vem a visita, aí você bota aquela prata bonita, aquele prato bonito, né? E aí tem uma lição que diz que não, a gente tem que fazer, tem que usar. Se eu tenho uma louça bonita de cristal, é para usar, é para o meu filho, para o marido, para a esposa, não é? No dia que a visita vier, já é comum, já está lá. Amém? Então essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você nessa manhã, tá bom? Entenda que Deus tem vestes de alegria, de louvor e de vitória para mim e para você. E muitas vezes a gente não está usando essas vestes. E saiba o seguinte, aonde você chegar, as pessoas vão te identificar por essa veste. Se você está orando por um marido, por um filho, por uma irmã, por um irmão, por um cunhado, ou se você está evangelizando alguém que não é teu parente, ou se você está visitando um lugar, saiba que você sempre vai ser identificado pelas tuas vestes espirituais que Deus colocou para você. E isso simboliza, então, a tua identidade. Para terminar, Lucas 15, 22, quando o filho pródigo volta, né? Primeira coisa que o pai dele faz é o quê? É trocar as suas vestes, o seu anel e as suas sandálias, é ou não é? Está lá em Lucas 15, 22. Quando o filho pródigo volta com aquela roupa suja, todo rebentado, todo, não é? Com aquilo tudo que o diabo faz na vida do homem, não é? A primeira coisa que o pai do filho pródigo faz, que simboliza Deus, é troca agora as vestes dele. Coloca as vestes de filho, sandália nova, anel novo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, título dessa palavra, tirando as vestes antigas. Deus não me quer nem te quer com vestes antigas. Vamos entregar essas vestes antigas na mão do Senhor e vamos tomar as vestes novas que Deus tem para mim e para você. Amém? Eu vou terminar aqui fazendo uma oração. Semana que vem a gente termina essa trilogia aqui, tá? Semana passada falamos então da armadura de Saul que a gente tem que tirar. Hoje falamos de tirar as vestes antigas. Semana que vem nós vamos falar agora de colocar as vestes reais. As vestes de príncipe, de princesa de Deus, de rei e de rainha de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração aqui. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma das irmãs, dos irmãos que estão dando aí Estou vendo aqui um monte de palminhas aqui. Deus abençoe cada um de vocês.
Mas eu quero fazer uma oração porque eu sei, como eu falei aqui no ponto 2, trocando as vestes é um processo. E eu e você muitas vezes estamos passando por um processo, não é? Às vezes a gente resiste, mas tenha paciência no processo. Romanos 12:12, tá bom? Tenha esperança em Deus, tenha paciência no processo, persevera na oração, porque a vitória é grande. Amém? A vitória é grande que Deus tem para mim e para você. Vamos orar aqui. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, eu quero te louvar, te agradecer, dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, dizer que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que cuida de nós, Pai. Muitas vezes nós entramos numa situação de estar desapercebido, muitas vezes nós entramos numa situação, às vezes, até de murmurar, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa trocar as nossas vestes, Senhor, vestes de lamento em vestes de alegria, que o Senhor possa trocar nossas vestes de luto, de angústia, em vestes de louvor, em vestes de adoração ao Teu santo nome, que a nossa boca não se cale, que a nossa vida, Senhor, não se cale, mas que as pessoas que vivem ao nosso redor consigam olhar para nós, Senhor, e ver as vestes novas que nós usamos, que eles possam olhar para nós e ver que tem algo diferente, que eles possam olhar para nós e ver que nós não caminhamos mais naqueles caminhos que caminhávamos, mas caminhamos hoje num caminho novo, caminhamos hoje, Senhor, exalando o Teu perfume, caminhamos hoje, Senhor, usando a Tua armadura, caminhamos hoje usando as armas que o Senhor nos deu nas nossas mãos para a gente batalhar, e essas armas, Senhor, são armas específicas, são armas que cada um de nós tem específica, é uma espada que vem em meu nome, é um arco e flecha que tem o meu nome no arco e flecha. É um escudo que tem o meu nome, porque o Senhor fez para mim específico. Porque o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. Conhece as nossas batalhas. O Senhor conhece as nossas lágrimas. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor não está com a sua mão encolhida. O momento que eu estou passando hoje, que a minha irmã, meu irmão está passando hoje, o Senhor conhece porque Ele passou. Mas, Pai, eu te peço que possamos entender que isso é uma restauração da nossa identidade, da Tua vontade na nossa vida, da nossa superação, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te entrego cada uma das irmãs e dos irmãos, te peço que Tu dê uma bênção especial para as nossas irmãs, para os nossos irmãos, e que Tu alcance a família de cada um de nós, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Não sei mais viver sem Ti. Oh, glória. Estou seguindo meu caminho por Teus passos. Glória a Deus. Minha vontade eu apoiei na Tua lei. Na Tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Fidelidade Tua fidelidade